Bom, eu sou brasileira, como vocês estão vendo pelo meu sotaque e idioma. Eu me chamo Mônica Saraiva, eu sou jornalista aqui no Brasil, na cidade de São Paulo. Eu trabalho com comunicação há 10 anos, trabalhei no Memorial da América Latina, hoje eu trabalho no Museu do Futebol. E também sou fotógrafa, cubro a área de esporte, de cultura, de natureza. E eu já estou aqui a convite do Sebastian, do Sports Collab, para a gente bater um papo com o Carlos Chechetti. Ele é diretor do projeto Revivendo Memórias. Então, a gente vai conversar um pouquinho do quanto o futebol é importante na vida de pessoas da terceira idade, dos idosos, para reviver essas memórias, né? Tanto o futebol, como a arte, como a cultura. Então, ele vai contar um pouquinho dessa ideia do projeto, o porquê do nome, essa pesquisa que ele vem desenvolvendo e como que está hoje em dia, em tempos de coronavírus. Então, Carlos, você pode se apresentar para a gente e já contar o que é o Revivendo Memórias. Bom dia, Mônica. Bom dia, Sebastião. Obrigado os dois pela oportunidade para falar e apresentar o projeto. O projeto Revivendo Memórias dá-se dentro da Faculdade de Medicina da USP, né, da Universidade de São Paulo, aqui no Brasil, do Hospital das Clínicas, que é o hospital da universidade, é um hospital que atende 95% de pessoas de baixa renda, né? Eu fico dentro do departamento de neurologia, e dentro desse departamento a gente tem um grupo que chama Grupo de Neurologia Cognitiva e do Comportamento, onde a gente estuda funções cognitivas, o comportamento e também muitas demências, né? Envelhecimento, Alzheimer, comprometimento cognitivo leve. Dentro dessas nossas pesquisas, eu sempre me perguntei se a paixão poderia ser uma força uma ajuda para que pessoas com problema de memória pudessem reviver momentos especiais nas suas vidas, né? Porque quando a pessoa começa a perder a memória, começa a ter problemas de memória, a primeira coisa que começa a acontecer é ela ir se isolando da sociedade, ficando num canto, sem muito comunicação. As pessoas também acabam interagindo um pouco com elas, e isso faz com que elas vivenciem cada vez menos momentos emocionais, momentos importantes na sua vida. Então, a ideia de usar paixão, pode ser o futebol, pode ser basquete, pode ser Fórmula 1, pode ser poesia, música, cinema, é algo emocional para todo mundo, cada um tem desde lá da infância a sua paixão preferida e vivenciou momentos especiais baseados nessa paixão. Então, eu tive a oportunidade, quando eu comecei a pesquisar sobre como a gente poderia fazer isso, eu achei um projeto no Reino Unido, na Escócia, que chama Football Memories, né? Eles trabalham, a associação é uma associação que é parceira, né? Ela foi desenvolvida, essa associação, com o Museu de Futebol da Escócia, em parceria com a Associação de Alzheimer da Escócia. Então, desde 2009, esse projeto tem em mais de 200 lugares na Escócia, espalhado pelo país, e eu pude, em 2018, a convite deles, ir visitar o projeto deles, visitei hospitais, e visitei esses lugares que acontecem essas sessões, e vi acontecendo em louco, né, as pessoas começando, muitos pacientes de Alzheimer que não conseguiam conversar muito, falar, interagir, mas quando você mostra uma foto de um jogador antigo, de um time antigo, na hora desperta a memória deles, e eles começam a falar, começam a lembrar, serve como um gatilho, né, porque ele começa a lembrar no jogo que ele foi, com quem ele foi, que ele foi almoçar com o pai dele, depois jantar com a mãe, ele começa a relembrar um monte de outras coisas, né? Então, a memória emocional proporciona isso. Você usa esse gatilho e ela começa a reviver esses momentos especiais da vida dela. Quando eu voltei para o Brasil e comecei a desenvolver o projeto dentro do Hospital das Clínicas, a gente começou a ver isso também com os pacientes, e quando a gente mostra um card, mostra um vídeo, mostra uma narração de um jogo que era na rádio,
E é impressionante que os resultados são iguais lá na Escócia, né? As pessoas começam a lembrar do mesmo jeito, né? Começam a lembrar quem ia no jogo, com quem ele costumava ir, lembra de gols marcantes, jogos que foram especiais. Então, a gente começa a ter esse resultado. Uma coisa que eu percebi é que, infelizmente, no passado, o público feminino não era tão grande e participativo como vem acontecendo hoje em dia, né? Hoje, você vai nos estádios e você tem pelo menos 30% do público feminino, o sócio torcedor, né, que no Brasil tem bastante, também já tem 30% de mulheres, mas infelizmente no passado não tinha tanto, né, tinha alguns problemas que proibiam elas de poder participar. Então, nas sessões a gente acabava só vendo homens, né, e aí eu fiquei me perguntando como é que a gente poderia trazer mulheres. No Brasil a gente tem a novela, né, a soap opera, né, que eles falam, que é muito forte aqui, que ela dura um ano e as pessoas torcem na novela, né? Ela torce pro personagem, torce contra o vilão, torce se o cara vai casar com não sei quem. Então eu tenho uma ideia de proximidade com o futebol, né? Que o futebol, todo dia você acorda, você quer saber do seu time, quem o contratou, se não mandou embora o cara que você não gosta, se o técnico caiu, aquela coisa toda. Então você acompanha diariamente. Então a novela já começa a ser uma tentativa dessa. E aos poucos eu fui percebendo que a gente pode colocar música também, a música é muito poderosa, a música para Alzheimer ela já é bastante estudada, né? Principalmente colocar a pessoa para escutar música é uma parte emocional muito grande. Mas dentro do projeto, que é conversar sobre a história da música e relembrar a música em momentos importantes, também tem um potencial muito grande. Poesia, literatura. Então, hoje o nome é Revivendo Memórias, justamente para a gente deixar o campo aberto. Qual é a sua paixão? A gente consegue ir lá usar ela para acessar a sua memória emocional. Uma paixão, ela faz com que a gente reviva grandes momentos, né? Sim. E o quanto é importante na nossa vida e principalmente na vida dos idosos também. Então, eu quero que agora você conte um pouco, quando você volta para o Brasil e começa a colocar em prática esse projeto, eu quero que você conte das parcerias com o projeto e aí como vai começando a desenvolver. Por exemplo, quando você chega no Museu do Futebol, que fica aqui no estádio do Pacaembu, né, localizado na cidade de São Paulo, como que começam essas parcerias para que consiga chamar mais idosos para participar dessas ações, né? O Museu do Futebol, ele fala de futebol, mas ele também fala de cultura, então tem um núcleo educativo que desenvolve várias atividades. Então, conta um pouquinho para a gente de como que tem funcionado essas parcerias. Dentro da universidade a gente monta, né, e está fazendo pilotos, tentando entender como é que funciona, etc. E aí, como minha ideia é que isso seja um projeto social, precisava expandir ele para fora da universidade, para fora do hospital, né? E eu tive a sorte que o pessoal do Museu da Escócia entrou em contato com o Museu do Futebol e vice-versa, e aí eles queriam saber se me apresentaram ao o diretor, que era o Eric Klug, que foi uma pessoa muito especial, abriu a porta para a gente poder começar essa parceria, e aí foi muito legal, porque a parceria com o museu não foi uma parceria normalmente, assim, a gente desenvolve uma parceria, vamos desenvolver o projeto. Não, o museu, ele se engajou completamente no desenvolvimento do projeto, eles deram todo, não só o suporte, não só o espaço, não só o acervo, mas um pessoal muito competente do núcleo educativo, pessoal que faz essas interações com pessoas normais que visitam o museu, mas que, quando a gente leva pacientes de Alzheimer, pessoas com comprometimento da memória, ou mesmo idosos, eles conseguem ter a sensibilidade de atender essas pessoas, de conseguir conduzir e fazer com que eles sintam numa imersão lá dentro, né, e consigam entender a história do Brasil pelo olhar do futebol, né? E a outra grata surpresa é que o Museu do Futebol, como a Mônica falou, não é só o futebol, né? Então você tem espaços lá que tem totens, que você tem Copa de 70, então você tem lá a seleção de 70, mas numa outra tela você tem a banda da época que estava tocando.
quem era o programa Os Trapalhões aqui, que era um programa famoso de comédia, qual era a novela da época, qual era o artista. Então, parece que encaixou perfeito na hora que a gente foi desenvolver o projeto, porque isso me deu, falei, nossa, eu consigo, não, no Museu do Futebol, não só falar do futebol, mas eu consigo expandir para isso. E aí, conversando com a Iale, que é a chefe lá, a Iale, Marcelo, que são os supervisores lá do núcleo educativo, a gente começou a conversar, falei, a gente pode, então, expandir para isso. Eles falaram, não, é o que a gente está pensando em fazer, vamos começar a fazer, e aí a gente começou. As visitas, como é que a gente começou a organizar as visitas? Né? As visitas a gente organizou em 3 partes, né? 3 etapas. Uma é o acolhimento. Então, por exemplo, os meus pacientes nossos no hospital, a gente convidava eles para ir no museu, no estádio do Pacaembu, né? E eu levava esses pacientes até lá, o núcleo do educativo recebia a gente e fazia um primeiro acolhimento, que é uma primeira conversa para os pacientes conversarem entre si, quebrar um gelo entre os educadores, né? Eles aproveitam para apresentar a história do Pacaembu, que foi que é um estádio muito tradicional aqui no Brasil, né, aqui em São Paulo. E ali já começa a ter memórias ali, né, porque ou foi no Pacaembu ou conhece alguma coisa que lembra do Pacaembu, do estádio. Então ali as pessoas já começam a se abrir para conversar e já começam a reviver um pouco essas memórias, né. Depois do acolhimento, a gente vai para o tour, né, do museu, que é levar os pacientes a fazer o tour do museu, e o pessoal do educativo faz essa condução, né, com essa jornada com as pessoas que a gente leva, e com isso vai apresentando cada etapa, e é muito interessante ver como eles reagem, como aquilo mexe com eles, como se emocionam, como eles... para você ter uma ideia, né, teve um paciente que gosta muito, que tem Alzheimer, tem 89 anos, ele gosta muito de poesia também, e ele começou a recitar poesia ali num canto de que ele escrevia quando ele tinha 18, 19 anos, né? São coisas que você não espera e acontecem na hora, né? Mas são coisas incríveis e emocionantes. Então a pessoa vê lá o time da Copa de 70, lembra o jogador que gostava, aí lembra que jogou no time dela, aí lembra que foi em tal jogo. Então você tem todos esses momentos que é o principal que a gente acredita que seja bom para o paciente. E depois a gente faz um encerramento, que aí a gente vai para a biblioteca do museu é muito boa, que tem um acervo muito rico, acho que o maior da América Latina, e lá a gente deixa um monte de cards, revistas antigas, fotos, etc. E aí o pessoal começa a mostrar essas fotos, conversar, e em determinado momento a gente faça a sua escalação, né? A sua seleção ideal, a seleção de todos os tempos. E aí a gente começa a mostrar opções de goleiros, opções de lateral, de zagueiros, atacantes, né? E no meio disso a gente coloca personalidades também, artistas que tocavam na época. A gente fala, o artista vai para o campo ou ele vai para a torcida, né? Ele vai ser o juiz ou ele vai ser o técnico? E aí no final fica essa bagunça, porque o projeto, além de... a ideia de usar paixão é uma ideia de usar a paixão como estimulação cognitiva. Mas além disso, ela também criar uma socialização, né? Como eu falei no começo, a primeira coisa que começa a acontecer é ficar isolado da sociedade. Então, a gente traz ele para a socialização novamente, através de algo que ele ama, que ele é apaixonado, e também isso proporciona uma reinserção social, que aí seria um grande nosso objetivo de o projeto social, né, ser um programa social para fazer essa reinserção social. E aí seria a melhora na qualidade de vida, que aí seria o melhor dos mundos. Eu quero que você explique, porque tem termos específicos, né? Só para as pessoas entenderem, dentro do contexto, o que é estimulação cognitiva. Estimulação cognitiva você o paciente tem um comprometimento cognitivo, né? E aí a gente usa algumas técnicas, algumas ferramentas, né? Principalmente, eu não sou neuropsicólogo, mas normalmente neuropsicólogo, neurologistas fazem essa interação com a pessoa. No nosso caso, a gente usa a foto para estimular ele cognitivamente
Em muitos casos, a ideia é que você consiga melhorar um pouco a cognição dele, consiga recuperar. Então, nosso projeto já fizemos também com pacientes de trauma de crânio, por exemplo. Né? Paciente de trauma de crânio, ele sofre um acidente e bate a cabeça muito forte, a questão de concussões na NFL, né? Então, essa pessoa, ela perde grande parte da memória, mas ela ainda pode recuperar, diferente do paciente de Alzheimer, por exemplo, que ele não vai recuperar. Boa parte da memória é capaz de um trauma de crânio você recuperar a memória. Então, você usa esses estímulos, no caso do nosso projeto, é usar a paixão da vida da pessoa, com fotos, com materiais, para que estimule ela a lembrar aquilo, para forçar lembrança, fazer teste, etc. Então, você está tentando fazer uma estimulação. No nosso caso, como pacientes de Alzheimer, a gente não tem nenhuma pesquisa ainda comprovada que a gente consegue melhorar a memória da pessoa, a concentração, mas isso está em estudos e a gente espera que pelo menos sirva como uma diminuição da velocidade da doença, porque na perda de memória, principalmente no Alzheimer, a depressão começa a acontecer muito forte, tanto no paciente como no cuidador ou no familiar. Então, se a gente consegue aliviar isso através de estimulação cognitiva, através de reinserção social, será que a gente diminui a velocidade da doença? Né? Isso são coisas que a gente tem que descobrir, que a gente não sabe ainda. É tudo, infelizmente, no Alzheimer ainda é um mundo misterioso, mas estamos trabalhando para trazer algumas coisas que possam ajudar. Bom, é um lindo trabalho, né? Sou suspeita para falar. Vamos voltar um pouquinho na história do senhor Gilberto, que tem 89 anos, da poesia, porque é legal a gente contar o quanto é importante essas lembranças dele, porque ele também tem uma esposa ao lado dele, que sabe das poesias, das músicas, e ela está ao lado dele para fazer ele relembrar de muitas dessas poesias, né? Então eu queria que você contasse um pouquinho da história deles dois e o quanto é importante para os idosos, para as pessoas que têm Alzheimer, de terem as pessoas ao seu lado, né? Para estarem ali com elas, fazendo reviver as memórias, né? Sim. Proporcionar através da música, do esporte, da arte. Então, eu quero que você conte do senhor Gilberto, da acompanhante, que é a esposa, e conte também outra história. Todas as histórias são importantes dessas pessoas, mas eu quero que você mencione algumas como exemplo para as pessoas também entenderem como que funciona. Ok. O seu Gilberto é uma pessoa que nasceu com aquela alma de artista, né? Ele está sempre pronto para algo artístico, né? E o seu Gilberto, ele gosta muito de poesia, né? A paixão dele, ele é um trovador, né? Não sei como é essa palavra em espanhol, mas é um trovador que faz as rimas da poesias curtas, né? Mas com bastante rima. Então, quando a gente começa a conversar com ele já quer falar de poesias. Ele tem um livro de poesias que escreveu quando era jovem, fez poesia para a primeira namorada, fez trovas fez música para a mãe dele quando a mãe dele faleceu. Então, ele tem ele gosta de poesia e gosta da música muito forte. A esposa dele, a Patrícia, ela é extremamente presente na vida dele. Isso faz muita diferença para paciente, para todo mundo, né? Você ter alguém do seu lado, seja uma esposa, um esposo, um companheiro, etc. Isso é muito importante na sua vida. E quando você começa a ter alguns problemas de saúde relacionados à saúde, isso se torna muito mais importante. Então, quem tem a sorte de ter um companheiro do lado, uma companheira do lado especial que cuida, que vai atrás, as coisas ficam muito melhor. Ainda são difíceis, mas a gente vê muita coisa muito melhor do que em outros casos, né? E a Patrícia, então, ela não só cuida, mas ela é toda engajada. Então a gente vai, seu Gilberto, você quer falar uma poesia? Ele vai. Aí ele começa a engasgar, então ele começa a falar um pouco, aí ela lembra duas palavras, ele volta, e aí ele lembra e continua.
Então, assim, ela também sabe as poesias dele de cor, as músicas, então ela dá esse impulso para ele, assim, quando ele tá indo falando, contando a poesia, para, tá esquecendo, ela lembra uma palavra, ele já lembra o resto e vai embora. Então, ela guarda os livros, ela quer ajudar a publicar o livro dele de novo, quer gravar um CD com ele. Então, é muito bonito ter essas histórias, e o seu Gilberto é uma pessoa especial mesmo, né? Ele começa a cantar, começa a recitar poesias que são deles, e ele lembra uma poesia que ele escreveu com 18, 17, 16 anos, quando estava na escola, e ele lembra a poesia e começa a recitar, e é muito bonito. Um outro exemplo que eu poderia contar, uma outra pessoa, é a Dona Elza, né? A Dona Elza, ela é uma senhora, né? Agora eu não lembro a idade dela exatamente, deve ter ali quase 80 anos, e ela torce pro Corinthians, né, o time dela, e ela é apaixonada por futebol. Então, aquela ideia, aquele medo de não ter senhoras gostando de futebol, eu tô tendo gratas surpresas, e a dona, vou citar a dona Elza, mas teve outras que eu conheci também, que sabiam tudo sobre futebol, né? Tanto que a gente mostra cards de jogador antigo, goleiro, que era o Gilmar, que era um goleiro da época, se eu olho na foto, eu não sei quem é. Ela batia o olho e na hora é o Gilmar. É o Bellini, é o Carlos Alberto Torres, que foi o capitão da Copa de 70. Né? Você mostra essas fotos, ela fala na hora quem é e começa a contar a história, que o Bellini, por exemplo, era muito bonito, né? As mulheres gostavam muito do Bellini por causa que ele era um jogador muito bonito. Aí ela lembra, não, ele era muito bom e bonito ainda. Então, começa a criar um monte de histórias juntos ali. E ela também tem uma filha que é muito presente, que cuida dela, que ajuda ela em tudo, tá, se propôs a ser voluntária no programa, então, no nosso projeto. Então, conforme o projeto for andando, ela vai trabalhar com a gente de alguma forma, a gente está pensando como. E dá para ver que também, você vê que a dona Elza está sempre sendo estimulada de uma certa forma. E quando a gente mostra, assim, por exemplo, ela gosta de música, ela gosta de outras coisas. Então, por exemplo, a gente mostrava uma foto de uma artista famosa, que era Desi Gonçalves, a Hebe aqui no Brasil. Ela fala, ela gosta, não sei o quê, mas quando você mostra uma foto de futebol para ela, o olho brilha, é diferente, né? Você vê ela se engajando. Então, é engraçado, né? A gente está falando de uma senhora aí de 80 anos, apaixonada por futebol, que quando na infância ela conta, ela morava em Mirassol, uma cidade pequena aqui não sei se é pequena, desculpa, mas é uma cidade do interior de São Paulo. Ela, ela ia escondida assistir os jogos, né, da mãe dela, no estádio, ficava vendo, e como o namorado ia chegar às 6 horas da tarde, ela já deixava a roupa pronta, na hora que ela chegava, correndo, tomava o banho, ficava, e ninguém sabia. É sensacional essas coisas, né? E ela lembra com orgulho quando você vê ela contando, então isso que é a satisfação de ver. Sim, são lindas histórias. Quantas pessoas, quantos idosos já participaram do projeto dessa visita no museu? Acho que cerca de 30 pessoas, né? O ano que passou, a gente trabalhou o projeto acontecendo, mas também como um piloto, né? A gente fazia os pilotos porque era a primeira vez que a gente ia levar o projeto para fora da faculdade, e então a gente fez controlado pilotos. Esse ano a gente já estava programado para mais gente, já tem mais gente, mais pessoas que possam participar, mas aí veio a pandemia e, infelizmente, trancou todo mundo em casa. E aí foi que o museu veio com uma alternativa de criar um museu em casa, que seria feito por videoconferência. Isso, que é o Revivendo Memórias em Casa, que aí já tem um avanço maior do projeto, né? Porque passa a não atender só pessoas com Alzheimer, mas e idosos, mas também passa a atender pessoas em vulnerabilidade social e pessoas com deficiência em instituições. Ou seja, né, a gente sai de um espaço de pessoas com Alzheimer e abrange através do telefone para que todas as pessoas possam participar do projeto, mas também ter pessoas para conversar com elas sobre essas paixões. E que é super importante nesse momento, um momento em que as pessoas
se veem sozinhas, né, em alguns momentos, estão sozinhas nos seus lares, então elas podem pegar o telefone e ligar que vai ter alguém ali para conversar com ela. Então eu quero que você conte para a gente como que está sendo essa experiência de conversar com pessoas de todo o Brasil, né? A gente pessoas são infinitas pessoas, né? Então conta para a gente como que tem sido essa experiência. A experiência tem sido excelente, muito melhor até do que a gente pensava, por causa que a gente pensa tecnologia, né? Vai dar problema, vai conseguir conectar, etc. No final a gente sempre acaba achando um jeito, tá no Hangout do Google, vai para o Zoom, vai para o WhatsApp e no final algum lugar a gente consegue esse contato. Então, o museu veio com essa ideia de fazer a videoconferência, trazer o Revivendo Memórias, se fosse possível, para atender por videoconferência, usar a mesma ideia. Eu falei, claro, vamos embora e achei a ideia excelente, vamos fazer. Como que a gente faz? A gente tem alguns meus pacientes, o próprio seu Gilberto e a dona Elza participam, por exemplo, que costuma ser de terça e quinta, quando é individual, e que quando é com uma casa de repouso ou uma casa como de deficiência intelectual, como a Mônica comentou, acaba sendo de quarta e sexta, né? Então a gente se conecta com uma instituição, conversa com eles, explica o projeto, se eles topam, eles conseguem conectar lá através de um computador e uma televisão, e o pessoal do educativo do museu faz essa interação das ideias de estimulação cognitiva, conversar sobre futebol, conversar sobre assuntos, e aí também vai para poesia, vai para música, e aí depende de quem está lá do outro da tela, do que eles gostam, a gente usa essas paixões para estimular eles e para interagir com eles. Então, por exemplo, a gente teve a oportunidade de um idoso da Bahia, ele não tem nenhum comprometimento cognitivo, é um torcedor do Bahia que morou muito tempo em São Paulo. E o cara é apaixonado por futebol, ele trabalhou na TV Bandeirantes aqui, uma das grandes telecomunicações aqui do Brasil, e ele trabalhava, acho que, cuidando da parte elétrica, né, ele era o responsável pela parte elétrica da TV Bandeirantes, e então ele ficava muito nos jogos também, né, então ele conhecia muitos jogadores, então ele mostrava todo orgulhoso fotos da época, ele, o Garrincha, um outro jogador famoso, ele ficava muito com o Garrincha, com o Pelé também conhecia um pouco, então ele começa a mostrar foto desses jogadores que ele ficava lá, acompanhava treino, né, ia uma gravação até o treino, ele ia junto, e aí ele mostra um monte de foto, tá com a camisa do Bahia, tá com a bandeira do Bahia, só que ele viu, né, e é muito legal ele contando as histórias dos jogos do Pelé, do Santos do Pelé, com o Palmeiras da Academia, né? O Santos era melhor, ganhou mais, mas o time do Palmeiras da Academia era o único que conseguia ganhar às vezes do Santos Pelé. E ele contava como é que eram esses jogos e como era ver Pelé, Didi, Vavá, pelo lado do Palmeiras, Ademir da Guia, Leão, e ser privilegiado por ver esses jogos que cada vez fica mais difícil a gente ver. E ele lembra de tudo e vai mostrando fotos. No final pegou o violão também, tocou uma música, se emocionou. E a ideia é continuar fazendo com ele mais vezes, pelo menos uma vez por semana, porque ele pediu também e você vê que faz muito bem para ele, né? Então aqui é em São Paulo, atender lá na Bahia também já é uma outra coisa muito legal. E várias pessoas têm ligado como tem sido esse fluxo Tem, cada vez aumenta mais, a agenda está lotando, o núcleo educativo tendo que se virar para conseguir atender, né? Então tem a causa de deficiência intelectual que eles fizeram, foi muito legal também. São pessoas de 20 a 50 anos que têm algum déficit intelectual, algum desses problemas, mas que são apaixonados por futebol. Eles fizeram várias interações, tinha torcedor de todos os times lá, fizeram várias brincadeiras. Tem a casa de repouso também, que aí os senhores que a gente consegue fazer, se gostam de música, a gente trabalha mais a música, se gosta mais de literatura, ou se gosta mais de futebol. E então está vendo uma demanda muito grande, e quem sabe esse projeto em casa continue mesmo após a pandemia. Eu acho que ele pode sim, porque a gente consegue, por enquanto, o programa não tem recursos, né, não tem patrocínio, não tem parceiros ainda que possam expandir o projeto para o Brasil melhor,
a videoconferência pode ser uma boa para a gente conseguir chegar em mais lugares, principalmente pessoas de baixa renda, que essas são as mais prejudicadas, né? Exatamente. O quanto esse papel social é importante, né, na vida de todas as pessoas, para que todas as pessoas estejam inclusas, né? É importante que um projeto desse alcance todas as pessoas e nesse momento o quanto é importante. Eu sempre falo que, né, a gente teve um número alto de idosos que faleceram por conta do coronavírus, dessa pandemia, mas o quanto nós aprendemos com eles, né? O quanto nós aprendemos com os idosos, porque eles já foram jovens também, Uhum. né? Então é hora de cuidarmos deles, né? É hora de trocarmos ideias, e esse projeto aí é um grande exemplo do quanto a gente pode estar com eles e revivendo essas memórias tão lindas, né? E Você me lembrou de outra, a dona Domitila, é uma senhora de 88 anos, ela ela gosta muito de literatura e poesia também, e ela viaja o Brasil dando aulas e palestras sobre poesia e etc. E a gente fez a ligação para ela para conversar sobre poesia, conversamos também sobre futebol, ela tinha poesia sobre futebol, fez uma, inclusive ela achou uma que ela tinha feito para o Garrincha na época, é, e foi legal que a gente estava fazendo um monte de atividade com ela, mas ao mesmo tempo a gente estava ganhando aula de trovas e de poesia, que ela, ao mesmo tempo ela explicava como é que funciona, como deveria ser feito. E aí, para a próxima sessão, ela vai criar uma trovas e a gente também tem que criar uma poesia para ela. Então, acabou virando quase uma oficina aí. ô Carlos, eu quero que você fale aí um pouco pessoal do Chile, para todos que vão assistir o programa depois, na verdade, quais as dicas que você dá para as pessoas que têm os seus idosos em casa, para as pessoas que convivem com os idosos, por exemplo, para os netos que têm os seus avós, para os filhos que têm os seus pais idosos, nesse momento, né, que está todo mundo ali, né, dentro do seu lar, como você acha que as pessoas podem trabalhar isso? Trabalhar o Revivendo Memórias neste momento entre elas. É, eles conhecem bem seus próprios familiares, próprios idosos, né? Sabem qual era a paixão da vida deles, qual era o que ele gostava desde a infância, e, e conseguir, de uma certa forma, hoje a gente tem o YouTube tem vários vídeos de jogos antigos, né? Você pode entrar na internet, achar fotos, né? Usar o computador, usar para conseguir mostrar essas fotos, momentos, né? Se ele gosta de música, banda antiga, se ele gosta de futebol, um time dele, e conseguir fazer essa conversa, porque uma das coisas que os idosos e também pacientes de Alzheimer começam a sentir mais falta é dessa conversa, né, de assuntos que ele realmente gosta, né, e não só assuntos cotidianos chatos, né, que acaba acontecendo, né, eles querem conversar do jogo que ele foi, da banda que ele tocava, se ele gostava de um clube de literatura, se ele assistia a novela, então, as melhores dicas conseguir pegar esses materiais e se engajar numa conversa. Não tem muito segredo, né? Não precisa de muita coisa, né? É só conversar. Conversar é a estimulação cognitiva. Sí, Carlos, felicitaciones, qué lindo trabajo, qué lindo Obrigado. trabajo. Pareciera ser que es recuperar al niño interior que llevamos dentro al final. Es Sim. como buscar también el origen de las cosas, de los recuerdos. Yo estoy súper de acuerdo que estimula, siempre estimula a recordar. Hay personas que, por lo general, hay una frase súper instalada en nuestras culturas que dicen, no hay que vivir de los recuerdos, Sim. pero finalmente nos damos cuenta que la vida está hecha solo de momentos. Entonces, claramente que es importante recordar.
y el trabajo que estás haciendo, no solo desde el fútbol o no, de la cultura en general, es cómo tenemos que ir de la mano culturalmente y este exitismo que probablemente nos está comiendo con la globalización tan rápida. La vida tan rápida nos come, no tenemos tiempo para ir atrás a recordar. Y Sim. esto es sensacional. Muchas gracias. Não, eu que agradeço a oportunidade. Realmente, a cultura é que forma a gente como humano, né? A nossa história está aí dentro, tudo que a gente está construído está dentro da cultura. E, como você disse, é importante viver o momento, né? Porque eles são essas memórias que no futuro a gente vai querer lembrar. Completamente de acuerdo. Muchas gracias. Gracias, Mónica. Só para finalizar aí, só para falar, e para a gente começar a pensar, né, o quanto esses projetos são importantes, né, o quanto essas parcerias são importantes. Né, o Carlos traz a ideia, vem com o Hospital das Clínicas, HC, FMUSP, você me corrija se eu estiver errada, e aí o Museu do Futebol. Então, o quanto é importante essas parcerias, né, o quanto é importante uma equipe, né, um jogo em equipe, para que tudo aconteça e que a gente possa chegar a todas as pessoas através dessas ideias, né. Acho que hoje no programa a gente pode falar para as pessoas e que fica a ideia também que esse projeto abrange outras pessoas, que as pessoas em cada lugar, independente da sua casa, do espaço cultural, que elas possam reviver as memórias delas junto com as pessoas que têm Alzheimer, junto com os seus idosos, e que é possível que a gente faça isso em qualquer lugar, né? Então, acho que hoje a gente está conversando um pouco e passar ideia e informação para que as pessoas também possam ter essas ideias, independente de onde elas estejam. Então, eu agradeço aí pelo ensinamento e pelo espaço, e quero aproveitar, mandar um abraço para os chilenos, para o Chile, e para todo mundo Grandes que hermanos. assistir esse programa, e qualquer coisa, qualquer dúvida, estamos à disposição. O Esportes Collab está de parabéns aí pelas ideias, pelos conteúdos que estão trazendo, que são super importantes. Eu estou aqui do Brasil e estou acompanhando, então qualquer dúvida, fala com a gente, fala com o Esportes Collab, e a ideia é que a gente trabalhe em equipe para que todas as pessoas possam estar juntas e produzindo conteúdos e fazendo o que gosta e ajudando as pessoas sempre, através do esporte, da cultura, que estão sempre envolvidos, e o quanto é importante, né? O quanto é importante para a gente. Lo que dice Mónica es súper cierto, como aquí cada uno, lo anoté incluso, cuando tú hablas, yo la verdad es que estuve poniendo mucha atención, cuando tú hablas de que todo al final se puede contextualizar. Una persona vive el Mundial del 62, que fue en Chile, de una forma, y los brasileños la viven de otra forma, porque los brasileños fueron campeones del mundo en Chile. Sí, con Garrincha. Entonces, mis abuelos recuerdan el Mundial del 62. El Mundial del 62 tenía una canción, entonces trae recuerdos, y pareciera ser que ahora es súper necesario recordar a través de innovación, de tecnología, que probablemente siempre decimos los adultos mayores no saben usar plataformas. Y claro que pueden usarlas. Sí. Porque mi abuelo le gusta escuchar boleros y tango. Sí. Entonces él escucha y se acuerda de momentos, y eso es impresionante cómo efectivamente el recuerdo como que trae uma alegria interior muito linda. Sim. Na Escócia costumava, e aqui também costumou acontecer, duas coisas, né? Quando a pessoa começa a participar do programa seguidamente, né, continuamente,
ela começa quando ela entende que vai ter toda semana, ela começa durante a semana, isso um paciente de Alzheimer, por exemplo, imagina quem não teria. Nossa, ela começa a ficar empolgada que vai ter. Normalmente essa pessoa está quieta em casa, isolada, pouco estimulada, aí quando ela sabe, quando vamos voltar lá, como vamos ver nossos amigos novos, quando eu vou lá falar do futebol, como eu vou lá cantar. E aí, durante o projeto, durante o momento da sessão, eles interagem muito mais, né, obviamente. E depois, quando acaba, os familiares contam pra gente que o humor ficou muito melhor, né? O pessoal tá mais estimulado. Então, um feedback que a gente recebeu essa semana do seu Gilberto, da esposa do seu Gilberto, a gente começou a fazer poesia, mas a gente convenceu ele a pegar o violão. E fazia. Ela falou 6 meses que ele não pegava um violão e cantou com a gente. E aí agora ele está tocando em casa, ele voltou a tocar em casa. Então a gente pede para ele, seu Gilberto, para a próxima sessão, vê uma música que você quer tocar para tocar para a gente. Então durante a semana ele fica conversando com ela, pegando as letras que ele tinha para ele apresentar para a gente. Então a gente fez a sessão e nos outros dias ela acaba sendo estimulante. E ela falou também ontem para a gente que ele resolveu voltar a andar também, fazer caminhada que ele gostava antigamente e fazia anos que ele não fazia mais. E a segunda parte é que as pessoas começam a resgatar sua autoidentidade, né? O que seria autoidentidade? Ela começa a conversar sobre essas coisas que ela gosta, e ela começa a lembrar do trabalho dela, coisas que ela realizou, coisas que ela fez, que quando ela está como idosa, ou principalmente com Alzheimer, ela começa a perder isso, né? Começa a se sentir não importante. Mas daí quando ela começa a lembrar tudo que ela fez, com o trabalho que ela desenvolvia, como ela cuidava da família, etc., ela começa a resgatar a autoidentidade dela, e isso faz um grande bem para a saúde mental dela, né? Que incrível. O que a gente costuma dizer, né? O quanto é importante a música com o esporte, com tudo ali, para a gente, um complementa o outro, né? E quando a gente fala daquela sala das Copas do Mundo no Museu do Futebol, que é o que você mencionou quando chegou no museu para desenvolver a atividade, o quanto cada totem que representa a Copa, ela traz consigo o que está acontecendo, né? Que é a música, que é o esporte, que é a arte, que é a cultura, que são as bandas. Então, como a gente tem um contexto dentro daquele período. E então é o quanto foi importante aí para trabalhar o projeto. Então, parabéns por isso. Parabéns para nós. Como você disse, sem parceria a gente não consegue desenvolver coisas legais, coisas importantes. Exatamente. Carlos, Bom, é isso. Se você quiser perguntar alguma coisa. más no, muchas gracias. Mónica, muchas gracias, porque llevar la conversación de un tema tan importante, cada vez nuestra población mundial es más vieja. Entonces, pareciera que también esta pandemia ataca a los idosos. Sí. Y qué bueno que existan programas que los vuelvan a hacer sonreír en un momento en que necesitamos, como Mónica dijo una vez, ser humildes y sonreír. Sí. Entonces, agradecerte, poner a disposición nuestro laboratorio en Sports Collab para implementar este programa en Chile. Sería un placer para nosotros poder hacerlo. Somos un país que también tiene una tradición de muchos años, antes del 1490. Tenemos nuestros orígenes de un pueblo guerrero, siempre fuimos un pueblo guerrero los chilenos y chilenas, así que nada, creo que recordar es muy necesario y es parte de nuestra identidad. Así que... Exatamente. Não, parabéns, e qualquer coisa que vocês quiserem em parceria, desenvolver com a gente, o projeto aqui está aberto e a gente pode conversar sobre isso. Eu acho, super, hein? Esse boné é do Corinthians? Corinthians! Ah, não. Eu devia ter ficado a reunião inteira assim, então.
Então, esse foi o Revivendo Memórias, contado pelo Carlos Sechete. Ele é diretor do Revivendo Memórias. Então, ele contou aí um pouco para a gente de como as pessoas idosas, como que estar com os idosos, como estar com as pessoas que estão com Alzheimer e como usar o esporte e a cultura para ajudar as pessoas a reviverem as suas memórias. E é isso, foi uma alegria estar aqui hoje e contar essas histórias para as pessoas enfim, que a gente sempre trabalhe em equipe todos para a gente construir essas memórias para que ajudem tantas pessoas aqui no Brasil, no Chile e no mundo. E é isso, então eu só tenho que agradecer e mandar um beijo grande para todo mundo. E estamos aqui. Obrigado, Estamos Mônica. aqui para ajudar e colaborar e passar conteúdo sempre, né? Eu sempre falo que a gente não tem que guardar os conteúdos e as informações para a gente. A gente tem que levar para as outras pessoas para que elas também levem adiante e que se forme uma rede de conhecimentos e ajuda ao próximo. Então, eu acho que hoje a gente fez um pouco isso, de mostrar para as pessoas que ainda não sabiam de um projeto desse e que possam pensar como desenvolver ali, aonde ela estiver. É isso. Mónica, muchas gracias por conectarnos. Tú tienes una habilidad muy particular de saber conectar muy bien y eso de verdad que yo personalmente agradezco haber conocido a Carlos también. Así que, Carlos, estamos en contacto. Mónica, muchas gracias siempre por tu buena disposición y también yo estoy a disposición de ustedes, ¿vale? Maravilha. Sim. Y cuando quieran, en esta plataforma están completamente invitados. Mónica está haciendo Opa, participar de nuestra oficina. podemos ter vários papos legais aí. Eu Ah, adorei ficar nessa praia. Agora a gente pode curtir um pouco a praia. tá. Então, beijo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.